Chega, vai! Parou por quê? Bora, mano. Vamos, quietinho. Cala a boca. Não consegue se mexer não, né? Agora você arrebenta ele. Tá pronto? Tá na hora. Quero ver, mané. Vai lá, meu irmão. Oi. Pega ele, vai. Olha a carinha dele. Tá vendo esse babaca? Que isso aí? Quem é você? Eu sou a vingança. Essa cena define toda a trama de The Batman, e é aqui que Matthew Reeves deixa claro que a sua versão do Cavaleiro das Trevas é a melhor adaptação live action do morcegão. E nesse vídeo eu vou te convencer de que isso é verdade, mas você aguenta ficar até o fim? Seja bem-vindo à taberna, pega um drink, pois eu vou te contar essa história. Sei que pode parecer ousado afirmar que Batman de Robert Pattinson é a melhor versão do personagem. Afinal, o herói não apenas possui uma bagagem imensa, o que torna difícil definir uma adaptação perfeita, como também já vimos nos cinemas aquela que, para muitos, é a melhor adaptação do Cavaleiro das Trevas, a trilogia de Christopher Nolan. É inegável que essa trilogia se consolidou como uma das melhores do cinema, com direção impecável, roteiro afiado e um elenco memorável. No entanto, há um ponto que eu discordo. O Batman do Christian Bale não é necessariamente a melhor adaptação do personagem. E é aqui que entra o recém-chegado Batman de Matthew Reeves, que pode muito bem ter assumido esse posto. Mas por quais motivos? A cena inicial do filme estabelece de imediato o tom dessa versão do Batman. Diferente da abordagem de 2005, em que vemos um Bruce Wayne viajando o mundo para se tornar um símbolo de justiça, aqui temos um homem quebrado pelos traumas, que possui todas as ferramentas e habilidades para transformar Gotham, mas que não sabe como usá-las da forma correta. Ele não inspira esperança, ele inspira vingança. Cada criminoso que ele enfrenta se torna, para ele, uma representação do assassino de seus pais, um reflexo direto do que vemos em Batman Ano 1. O grande mérito desta adaptação em relação às anteriores, que mostravam um Bruce experiente, heróico e calculista, é justamente seu compromisso em explorar uma faceta do personagem que sempre existiu, mas raramente foi aprofundada. Em histórias como Batman Ego, Terra 1 e mais recentemente Batman Absoluto, vemos como o trauma molda Bruce Wayne e se reflete diretamente na persona do vigilante. É como se a humanidade se dissolvesse sob a máscara, um conceito que também é central na interpretação de Frank Miller. A questão aqui é que o Matthew Reeves não fez um filme sobre um Bruce Wayne que precisa se tornar Batman, mas sim sobre um Batman que precisa aprender a ser Bruce Wayne. Após 2 anos de combate ao crime, ele percebe que a sua cruzada não está gerando o impacto que imaginava, e isso o coloca à beira do abismo, sem saber como seguir em frente. Batman Begins chegou a tocar nessa questão, quando Ra's al Ghul expõe que a raiva de Bruce é fruto de um trauma reprimido, mas essa reflexão permaneceu na superfície, é que o foco do Christopher Nolan era outro. Em The Batman, Reeves mostra que o vigilante não é apenas uma identidade criada por Bruce Wayne, ele é a canalização da sua dor, raiva e também do seu desejo de vingança. Não é apenas uma máscara que ele veste, mas sim quem ele se tornou. É difícil imaginar o Batman sem Gotham City. A cidade não é apenas o cenário de sua história, mas um elemento essencial para a construção do personagem. Na verdade, não seria exagero dizer que Gotham é, por si só, uma personagem dentro do universo do Cavaleiro das Trevas.
Sua ambientação suja, escura e ao mesmo tempo retrofuturista define o tom da jornada do herói. Em The Batman, essa atmosfera foi trabalhada com um nível de precisão impressionante. A direção conseguiu mesclar o aspecto fosso, decadente e clássico da cidade com as tecnologias contemporâneas, criando um ambiente único. Pequenos detalhes mostram esse cuidado, como a adaptação dos dirigíveis de polícia, algo muito usado lá na animação do Bruce Timm, para helicópteros modernos. São mudanças sutis, mas que preservam a essência visual e simbólica da Gotham dos quadrinhos. Até então, a adaptação mais fiel à cidade das HQs em um live action era a série Gotham. A trilogia O Cavaleiro das Trevas optou por um realismo mais seco, transformando Gotham em uma versão estilizada de Chicago, o que, embora funcional para a narrativa, eliminou parte do caos e da identidade visual que fazem da cidade um ambiente quase mitológico. E a versão de Tim Burton era uma distopia gótica, refletindo a estética exagerada dos quadrinhos da época. O The Batman faz de maneira brilhante encontrar um equilíbrio entre esses dois extremos. Sua Gotham não é apenas um pano de fundo, mas um reflexo do próprio protagonista. É uma cidade sufocante, dominada pelo crime e pela corrupção, onde a luz é escassa e a esperança parece ser um conceito distante. Cada rua, cada beco e cada prédio parecem sussurrar histórias de tragédia e violência. É uma cidade que moldou Bruce Wayne tanto quanto moldou o assassino de seus pais. Se Gotham é o coração do universo do Batman, então essa versão pulsa com uma identidade própria, orgânica e também imersiva. E assim como o próprio herói, ela também precisa descobrir se será condenada pela escuridão ou se encontrará um caminho para a redenção. Desde o início de The Batman fica claro como a motivação do protagonista se resume a uma única palavra: vingança. Bruce Wayne não esconde sua missão, e quando ele encara os criminosos de Gotham, ele não se apresenta como Batman, mas sim como vingança. Esse não é apenas um nome ou uma forma de intimidar os seus inimigos, e sim um reflexo da maneira como ele enxerga sua cruzada contra o crime. Para ele, cada soco, cada noite nas sombras é uma resposta ao trauma que sofreu na infância, quando perdeu seus pais. Ele acredita que o medo e a punição são as ferramentas para corrigir a corrupção da cidade. Mas há um detalhe essencial nessa versão do personagem que muda tudo: ele está errado. O filme se encarrega de mostrar que essa visão de justiça baseada em vingança não apenas falha em resolver o problema, mas também gera ainda mais violência. E a melhor forma de deixar isso claro é através do Charada. Edward Nashton é de certa forma um reflexo distorcido do próprio Batman. Ele também sofreu nas mãos de uma cidade cruel e indiferente. Ele também se viu impotente diante de um sistema falido. E assim como Bruce, encontrou na vingança uma forma de dar sentido à sua dor. Mas enquanto o Batman canaliza isso para enfrentar os criminosos, o Charada leva sua ideologia ao extremo, punindo aqueles que ele considera responsáveis de maneira mais cruel e metódica possível. E o momento mais importante e impactante do filme acontece quando o Batman percebe que inspirou o Charada, quando um dos seguidores do vilão repete para ele a frase: "Eu sou a vingança". É aqui onde o Batman volta a ser o Bruce, quando ele entende que a sua cruzada realmente causou. Sua obsessão pela vingança não tornou Gotham um lugar melhor, apenas alimentou mais ódio e desespero. É nesse ponto que o Batman de Robert Pattinson se diferencia das outras versões do personagem. Ele não nasce como um símbolo de esperança. Ele precisa aprender, através do erro, que seu papel não é punir, mas guiar. Que a justiça verdadeira não vem do ódio, mas sim da compaixão. E é por isso que no final do filme, ele não está só nas sombras. Ele caminha à luz do dia, ajudando as vítimas, sendo um símbolo de algo maior do que a dor que o criou. Ele percebe que para mudar Gotham, ele precisa ser mais do que a vingança. Ele precisa ser a esperança. O Batman sempre foi visto como um destemido, um guerreiro das sombras, uma entidade que faz criminosos tremerem só de ouvir seu nome. Mas The Batman traz uma abordagem diferente, mais humana. Aqui Bruce Wayne sente medo, e esse medo não é passageiro ou irracional, ele é constante, ele dialoga com ele o tempo todo, moldando suas ações e sua obsessão. Desde o início do filme percebemos que a sua luta contra o crime não é movida apenas por justiça, mas por um pavor profundo de que tudo pelo que ele luta seja em vão. O medo de que Gotham City seja irreparável, de que a corrupção seja um câncer incurável, e que sua missão seja apenas uma ilusão que ele se obrigou a acreditar. E se tudo o que ele tem feito não estiver salvando ninguém?
E se no final ele for tão impotente quanto foi naquela noite no beco? Esse medo fica ainda mais intenso quando ele começa a se questionar a verdade sobre seu pai. Durante anos, Bruce idealizou Thomas Wayne como um símbolo de bondade, alguém que representava tudo que Gotham poderia ser. Mas quando descobre que seu pai pode ter encomendado um assassinato, seu mundo desmorona. Se até mesmo Thomas Wayne foi corrompido, então o que resta? Existe algo em Gotham City que vale a pena ser salvo? O que faz dessa abordagem tão especial é que ela nos mostra que, por trás da máscara, Bruce Wayne não é apenas um justiceiro. Ele ainda é aquele garoto no beco, paralisado pelo horror de perder tudo, tentando desesperadamente encontrar um sentido para a dor que sofreu. Ele tem medo de ser fraco, medo de não conseguir proteger aqueles que ama, medo de que sua luta termine com mais perdas. E esse medo é a raiz da sua obsessão. Ele precisa ser o Batman porque, sem essa identidade, ele volta a ser apenas um menino órfão, sem controle sobre o mundo à sua volta. Esse dilema é o que diferencia esse Batman das outras versões do personagem. Em Batman Begins, Bruce também lida com medo, é claro, mas de outra forma. Ele tem medo de que a morte de seus pais tenha sido culpa sua e que sua covardia tenha permitido que isso acontecesse. É esse medo que impulsiona a se tornar o Batman. Mas no filme do Matt Reeves, o medo de Bruce é muito mais profundo. Ele teme que, mesmo sendo Batman, ele ainda não seja o suficiente. O que The Batman faz é algo raro no cinema de super-heróis. Ele nos convida a enxergar o homem morcego não como um ícone inabalável, mas como um ser humano quebrado, movido pelo medo de reviver sua maior dor. No fim, não é a escuridão que o define, mas sim a maneira como ele aprende a enfrentá-la. E essa é a verdadeira grandeza desse filme. Ele nos faz perguntar, será que o Batman sempre foi um símbolo de medo para os criminosos? Ou será que no fundo, ele sempre foi um homem tentando superar o próprio medo? Dessa forma, não é um erro acreditar que essa seja a melhor versão live action do personagem. Ele tenha superado até mesmo o excelente Batman de Christian Bale, que, convenhamos, foi beneficiado por uma trilogia, elenco e um vilão muito bom. Por isso eu acho que se formos falar de Batman em si, sem saudosismo, sem considerar o lado externo, The Batman pode ser a melhor versão já apresentada do personagem nos cinemas. Mas e você, concorda comigo ou discorda? Por favor, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários.